Quando Ricardo Albuquerque voltou de uma viagem de negócios inesperada, 2 dias antes do previsto, ele ouviu algo que o petrificou. A voz de sua filha, Aninha, de 7 anos, implorando na cozinha: "Madrasta, por favor, só um pedacinho de pão. Papai não pode saber." E então ele viu as mãos dela. Mas para entender o que aconteceu naquela terça-feira, às 11 da manhã, na mansão Albuquerque, primeiro, você precisa saber quem era Aninha. 7 anos. Cabelos castanhos e longos, olhos cor-de-mel, que antes brilhavam, mas que agora pareciam sem vida. Filha única de Ricardo Albuquerque e há 2 anos, quando tinha apenas 5, perdeu a mãe em um acidente de carro. O nome dela era Patrícia, 38 anos, arquiteta renomada. Voltava de uma reunião importante quando um caminhão, irresponsavelmente, avançou o sinal vermelho. Ela morreu instantaneamente. Aninha estava em casa com a babá. Ricardo estava fechando um contrato de 50 milhões de reais. Recebeu a ligação do hospital às 9h47 da noite. E sua vida simplesmente parou. Os 18 meses seguintes foram de pura escuridão. Ricardo se afogou no trabalho. 16 horas por dia, às vezes 18, porque cada vez que fechava os olhos, via Patrícia sorrindo. E a dor era insuportável. Aninha ficou aos cuidados de babás. 3 diferentes em 1 ano e meio, porque Ricardo não conseguia nem olhá-la. Ela se parecia demais com a mãe. E então ele conheceu Valéria, Hospital São Rafael. Ricardo tinha ido para uma consulta de rotina, um check-up anual que já havia adiado por 7 meses. Valéria Sampaio era a enfermeira que aferiu seus sinais vitais. 32 anos, um sorriso acolhedor, olhos verdes. Ela perguntou como ele estava, não medicamente, mas de verdade. E Ricardo, pela primeira vez em 18 meses, falou sobre Patrícia, sobre o vazio, sobre Aninha, sobre a culpa de não conseguir ser o pai que deveria. Valéria escutou por 40 minutos. Depois do seu turno, ela disse que entendia, que ela também havia perdido alguém, que a dor era parte de amar profundamente. Ricardo saiu daquela consulta sentindo algo que não sentia desde que Patrícia morreu: esperança. Eles se encontraram novamente. Café, jantar, passeios. Valéria era diferente. Não o julgava por trabalhar tanto. Não o pressionava para falar de Patrícia. Apenas estava ali, presente, acolhedora. E Ricardo, faminto por esse consolo, se agarrou a ela como um náufrago se agarra a uma tábua. 8 meses depois, se casaram. Uma cerimônia pequena, 20 convidados. Aninha foi a daminha de honra. Usou um vestido branco que Valéria havia escolhido. Ela sorria nas fotos. Mas se você olhasse com atenção, veria que seus olhos não sorriam, apenas a boca. Se você já perdeu alguém e buscou consolo na pessoa errada, deixe um comentário, porque o que aconteceu depois acontece com mais gente do que você imagina. Os primeiros 2 meses após o casamento foram normais. Valéria era atenciosa com Aninha. Preparava o café da manhã. A levava para a escola quando Ricardo viajava. Perguntava sobre o seu dia. E Aninha, que havia passado 18 meses praticamente sozinha, respondia com monossílabos, tímida, insegura. Mas havia algo nos olhos de Valéria quando olhava para Aninha que a menina não conseguia identificar. Algo frio, como se estivesse avaliando, calculando. A mudança começou exatamente 2 meses e 3 dias depois do casamento. Ricardo tinha que viajar para Nova York, um contrato importante. 4 dias. Ele perguntou a Valéria se tudo bem ficar sozinha com Aninha. Ela sorriu. Claro, meu amor. Somos uma família agora. Ricardo beijou Aninha na testa. Se comporte. Princesa. Aninha assentiu. Papai, quando você volta? Em 4 dias, meu amor.
Aninha queria dizer alguma coisa, mas não sabia o quê. Só sentiu um nó no estômago quando viu o pai entrar no táxi. E quando a porta se fechou, Valéria se virou para Aninha e seu rosto mudou. O sorriso desapareceu. Os olhos verdes se tornaram duros e disse algo que Aninha nunca esqueceria. Agora que seu pai não está, vamos estabelecer regras. Você não é minha filha. Eu não te quero, mas enquanto viver nessa casa, você vai trabalhar. Entendeu? Aninha tinha 7 anos. Não entendia o que havia feito de errado. Só soube que algo terrível estava para começar. Naquela primeira noite, Valéria lhe deu uma lista, escrita à mão, 15 tarefas. Limpar 3 banheiros, lavar roupa, varrer 2 andares, limpar janelas, lavar a cozinha, dobrar toalhas, limpar espelhos, aspirar tapetes, lavar a louça do dia, tirar o lixo, limpar o quarto de Valéria, passar camisas, lavar o quintal, limpar a garagem, lavar o carro. Aninha olhou a lista. Não sabia ler bem todas as palavras, mas entendeu. Trabalhar. Quando? Perguntou com uma voz baixinha. Valéria sorriu. Um sorriso que não chegava aos seus olhos. Agora, e se você não terminar antes das 11 da noite, não janta. Aninha tinha 7 anos. Pesava 22 quilos e acabava de se tornar escrava em sua própria casa. Começou com os banheiros. Não sabia como limpar direito. Valéria gritava se via uma mancha. Faça de novo. Aninha voltava a tentar. Suas mãos pequenas seguravam produtos de limpeza que queimavam sua pele. O cheiro de cloro a tonturava, mas seguiu, porque estava com fome. E Valéria havia dito, se você terminar, janta. Às 11h30 da noite, Aninha havia terminado 9 das 15 tarefas. Estava exausta. Suas mãos doíam. Seus olhos estavam vermelhos por causa do cloro. E fome. Muita fome. Valéria revisou. Viu que faltavam 6 tarefas. Sorriu. Não terminou, sem jantar. Aninha começou a chorar. Por favor, eu estou com fome. Valéria se inclinou. Seu rosto a centímetros do de Aninha. E sussurrou. Aprenda rápido, garota. Seu pai me escolheu. Não você. Se você contar alguma coisa para ele, ele vai acreditar em mim. Sempre. Porque eu o faço feliz. Você só o lembra da esposa morta. Aninha ficou paralisada. E, naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Os 4 dias seguintes foram um inferno. Valéria a acordava às 6 da manhã. Lista de tarefas. Aninha trabalhava até às 11 da noite. Às vezes terminava, às vezes não. Quando não terminava, não jantava. Quando terminava, Valéria lhe dava sobras, pedaços de pão duro, restos de comida que ela havia deixado. Aninha perdeu 1 quilo nesses 4 dias. Quando Ricardo voltou de Nova York, encontrou Aninha. Dormindo no sofá, parecia cansada. Valéria explicou. Ela tem estudado muito, muito dedicada. Ricardo sorriu, beijou Valéria. Obrigado por cuidar dela. Valéria sorriu. É um prazer, meu amor. Aninha ouviu tudo. Queria gritar, contar ao pai o que havia acontecido, mas lembrou das palavras de Valéria. Ele vai acreditar em mim, sempre. E Aninha, com 7 anos, decidiu se calar, porque tinha medo e porque pensava que talvez Valéria tivesse razão. Talvez seu pai a tivesse esquecido. Os 6 meses seguintes foram uma rotina de horror. Cada vez que Ricardo viajava, o que era 3 vezes por semana, Aninha trabalhava. Lista de tarefas, produtos de limpeza que queimavam suas mãos. Fome quando não terminava. Medo constante. E Valéria aperfeiçoou seu sistema. 2 caras. Quando Ricardo estava, mãe amorosa, paciente, dedicada. Quando Ricardo se ia, monstro frio, cruel, implacável. Deixe-me pintar. Exatamente como era um dia típico na vida de Aninha durante esses 6 meses, 6 da manhã.
Valéria batia na porta do quarto de Aninha. Lá em cima. Anda, tem trabalho para fazer. Aninha acordava num pulo, porque nunca sabia se aquela batida na porta seria só uma batida, ou se Valéria entraria furiosa. Ela se levantava rápido, se trocava com a mesma roupa do dia anterior, porque Valéria já tinha dito: uma pirralha como você não merece roupa nova todo dia. 6h15 da manhã, café da manhã, mas não para Aninha. Aninha ficava olhando Valéria comer ovos mexidos, pão de forma na chapa, suco de laranja fresquinho, e o estômago dela roncava. Mas ela sabia que não podia pedir, porque da última vez que pediu, Valéria a trancou no quarto por 4 horas, 6h30 da manhã, a lista do dia. Valéria escrevia todo dia de manhã, às vezes 12 tarefas, às vezes 18, dependendo do humor dela. E Aninha, que mal sabia ler todas. As palavras tentava entender: banheiros, cozinha, chão, janelas, roupa, louça, garagem, quintal. A cabecinha dela de 7 anos não conseguia entender como uma pessoa podia fazer tudo aquilo. Mas Valéria dizia: se outras meninas conseguem, você também consegue. Se manda! 7 da manhã. Ricardo descia, todo arrumado para ir para o escritório. Beijava Valéria, olhava para Aninha. Bom dia, princesa. Aninha forçava um sorriso. Bom dia, pai. Ele não notava que Aninha não tinha tomado café da manhã. Não notava que as mãozinhas dela já estavam vermelhas. Não notava o medo nos olhos dela cada vez que Valéria a olhava, porque ele estava pensando na reunião das 8h30, no contrato de 40 milhões, em expandir a empresa para a Argentina, e ele ia embora, e a porta se fechava. E Aninha sabia, as próximas 12 horas seriam um inferno. 7h15 da manhã. Valéria tirava a máscara. O sorriso dela sumia e apontava para a cozinha. Começa, e não quero te ouvir. Se chorar, eu duplico as tarefas. Aninha começava. Mãos pequenas, agarrando esponjas maiores que as palmas, produtos de limpeza que cheiravam tão forte que doía a cabeça. Lavar a louça do café da manhã de Valéria, secar, guardar, limpar o fogão, a geladeira, o forno, os armários. Tudo tinha que brilhar, porque se Valéria encontrasse uma mancha, uma gota, uma migalha, gritava, e Aninha tinha que começar de novo. 9h da manhã, 2 horas depois, Aninha terminava a cozinha. Valéria inspecionava, com olhos de gavião, procurando erros. Sempre encontrava alguma coisa. Isso aqui tá sujo, faz de novo. E Aninha, com lágrimas que não podia deixar sair, voltava a limpar. 10 da manhã, banheiros, trem, o de Valéria, o de visitas, o da suíte principal. Aninha tinha que limpar vasos sanitários, pias, espelhos, chão, chuveiros, com produtos que queimavam, que faziam a pele dela ficar vermelha, que deixavam as mãos secas, rachadas, às vezes sangrando, rachaduras pequenas, e Aninha as lavava com água fria para parar de sangrar, e continuava trabalhando, porque se parasse, Valéria castigava. 12h, meio-dia. Aninha estava trabalhando às 6 horas, estava com fome, muita fome. Se atrevia a perguntar: madrasta, posso comer alguma coisa? Valéria olhava para ela, avaliando. Às vezes dizia: termina a roupa. Primeiro, às vezes dizia: não, hoje você vai jejuar. Dependia do humor dela. E Aninha nunca sabia o que esperar. Então, parou de perguntar e aprendeu a trabalhar com fome. 3 lavar roupa. Aninha subia para a lavanderia, separava roupa branca de cor delicada, como Valéria tinha ensinado na base da porrada, porque da primeira vez que misturou branco com vermelho e uma camisa de Ricardo ficou rosa. Valéria a esbofeteou e gritou: você é uma inútil. Não,
consegue fazer nada direito. Aninha aprendeu, separava, lavava, esperava, secava, dobrava, passava. As camisas de Ricardo tinham que estar perfeitas, sem uma ruga, porque senão Valéria a culpava na frente de Ricardo. Olha, amor, a Aninha tentou ajudar, mas amassou sua camisa. E Ricardo dizia: não se preocupe, querida, é só uma camisa. Mas Valéria depois castigava Aninha por fazê-la passar vergonha. 15 horas. Aninha terminava de passar. 9 horas trabalhando, sem descanso, sem comida, sem água, porque tinha medo de pedir. Valéria revisava a roupa. Encontrava uma ruguinha minúscula numa camisa. Sorria, aquele sorriso cruel, e dizia: tudo de novo. Aninha queria chorar, mas não podia, porque chorar significava castigo. Então, engolia as lágrimas e voltava a passar 15 camisas, uma por uma. 17 olhos, 11 horas. Aninha estava exausta. Doíam os braços, as costas, as pernas. Ela tinha 7 anos e tinha trabalhado mais que um adulto, mas ainda faltavam tarefas: aspirar, varrer, limpar as janelas. Valéria não tinha piedade. Continua. Se não terminar antes do seu pai chegar, você sabe o que acontece. Aninha sabia. Se não terminasse, Valéria diria a Ricardo que Aninha tinha sido desobediente, que precisava de disciplina. E Ricardo, confiando cegamente na esposa, assentia. E Aninha perdia privilégios, como ver televisão, como brincar, não que tivesse tempo para essas coisas de qualquer forma. 19 horas. Ricardo chegava. Oi, família! Abraçava Valéria, olhava para Aninha. Como foi seu dia, princesa? Aninha respondia com a voz cansada. Bem, pai. Ele não perguntava mais, porque Valéria intervinha. Ela ficou bem ocupada, amor, estudando, brincando, sendo criança. Ricardo sorria e nunca questionava por que Aninha parecia tão cansada, tão pálida, tão calada. 20 horas. Jantar. Valéria servia pratos lindos para ela e Ricardo. Para Aninha, se tivesse terminado todas as tarefas, sobras, restos de pão, arroz frio, frango que Valéria tinha deixado. Se não tivesse terminado, nada. E Aninha ia para o quarto com o estômago vazio e chorava em silêncio, porque tinha aprendido que se Valéria a ouvisse chorar, o castigo do dia seguinte era pior. 21 horas. Ricardo subia para dar boa noite para Aninha. A encontrava deitada, dormindo muitas vezes, porque o cansaço a vencia. Beijava a testa dela. Boa noite, princesa, te amo. E ia embora, sem saber que a filha tinha passado 13 horas trabalhando, sem saber que estava com fome, sem saber que estava sofrendo a metros dele. 22. Valéria entrava no quarto de Aninha para a revisão final, para se certificar de que Aninha sabia quem mandava. Às vezes dizia: amanhã o dobro de tarefas. Às vezes dizia: se você contar alguma coisa para o seu pai, ele vai te odiar. Às vezes só olhava, com aqueles olhos frios, e Aninha tremia debaixo das cobertas, porque sabia que no dia seguinte tudo começaria de novo. E aquilo era um dia, só um, de 180 dias, 6 meses, de trabalho forçado, de fome, de medo, de solidão, numa mansão de 800 metros quadrados, com um pai a metros de distância, que não via nada, até que tudo mudou. Aninha mudou, de ser uma menina que, apesar de triste pela morte da mãe, ainda sorria às vezes, se transformou num fantasma, calada, assustada, com olheiras, mais magra. Suas mãos, que antes eram macias, começaram a ter calos, pequenas feridas que não saravam, porque no dia seguinte voltava a limpar. Ricardo notou, mas mal. Aninha, você está bem? A menina assentia. Sim, pai.
Valéria intervinha. Ela está com uma gripezinha. Nada grave. Ricardo assentia. Estava ocupado. Contrato de 180. Milhões. Expansão para 3 países, reuniões o dia todo, viagens constantes. Aninha era uma preocupação menor, porque Valéria dizia que estava tudo bem, e Ricardo acreditava. Até que a professora ligou. Marta Carvalho, 48 anos, professora do 2º ano na Escola Estrelinha, onde Aninha estudava. Já lecionava há 22 anos. E nesses 22 anos, aprendeu a ler sinais, mudanças em crianças. E Aninha tinha mudado drasticamente. Há 6 meses, participativa. Curiosa, desenhava flores e arco-íris. Agora, calada, assustada. Desenhava figuras escuras. O desenho que chamou a atenção da professora Marta foi este. Uma mulher grande, vestido preto, boca aberta, gritando, e uma menina pequena, no chão, limpando, com lágrimas. A professora perguntou, Aninha, quem é ela? Aninha baixou a cabeça. Minha madrasta. E o que ela está fazendo? Aninha hesitou, depois sussurrou, me ensinando a ajudar. Mas a professora Marta viu algo mais, viu as mãos de Aninha, calos, em uma menina de 7 anos, pequenas feridas, avermelhadas, como de produtos químicos, e soube que algo estava errado. Ligou para Ricardo, deixou mensagem urgente. Sobre Aninha, Ricardo estava em reunião, não checou as mensagens até às 8 da noite, ligou de volta, ninguém atendeu. Era sexta-feira, escola fechada, pensou em ligar na segunda, mas esqueceu, porque no sábado tinha que viajar para o Rio de Janeiro. E Valéria interceptou a mensagem no telefone de casa, apagou o recado da caixa postal, e quando Ricardo foi para o Rio, confrontou Aninha. Estão de olho em você na escola. Se você disser alguma coisa, vai ser pior, muito pior. Entendeu? Aninha, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu. E o abuso escalou. Agora não só trabalhava, agora havia castigos. Se quebrasse algo, 2 horas de joelhos no piso frio da cozinha. Se falasse quando Valéria mandasse ficar quieta, sem comida por 10 horas. Se chorasse, trancada no quarto, sem luz. Aninha aprendeu a não chorar. Aprendeu a trabalhar em silêncio. Aprendeu que resistir só fazia doer mais. E em 6 meses, perdeu 4 quilos, de 22 para 18. Estava pálida, fraca, assustada. E seu pai não via, porque não estava. E quando estava, Valéria se assegurava de que Aninha parecesse bem. Falava, sorria quando seu pai perguntar. Se chorar, vai se arrepender. E Aninha sorria, porque tinha medo. Até aquela terça-feira, Ricardo tinha que viajar para Nova York. 5 dias. Apresentação importante para investidores. Mas na noite de segunda-feira, o cliente cancelou. Reunião adiada. Ricardo decidiu voltar para casa. Surpresa. Chegou na terça-feira, às 11 da manhã, 2 dias antes do planejado, abriu a porta com a chave. A casa estava em silêncio. Valéria deve estar lá em cima, pensou. Deixou a mala na entrada e então ouviu algo. Uma voz, pequena, suplicante, vinha da cozinha. Aproximou-se, em silêncio, e o que ouviu o congelou. A voz de Aninha. Madrasta, por favor, só um pedaço de pão. Estou com muita fome. Papai não precisa saber. Prometo que termino de limpar os banheiros. Só um pedaço. E a voz de Valéria, fria, cortante. Já falei. Você não terminou ontem. Hoje não tem café da manhã. E nem vai ter almoço. Trabalhe mais. Rápido. Ricardo espiou pela porta da cozinha e viu algo que o derrubou. Aninha, sua filha de 7 anos, de pé diante de Valéria, pálida, magra, com um vestido sujo e com as mãos estendidas, suplicando. E nessas mãos, Ricardo viu marcas, avermelhadas,
calos, pequenas feridas, mãos que não deveriam ser as de uma menina de 7 anos, mas as de alguém que trabalhava limpando o dia inteiro. E Valéria, sua esposa, a mulher que tinha jurado amar Aninha como se fosse sua filha, parada com os braços cruzados, rosto duro, sem uma faísca de compaixão. Ricardo se paralisou por 3 segundos, que pareceram 3 anos. Nesses 3 segundos, todo o seu mundo desmoronou. Tudo o que acreditava ser verdade se revelou mentira. Seu casamento feliz, a madrasta amorosa, a menina que estava bem, tudo falso. E sua mente começou a reproduzir imagens, como um filme em câmera rápida. Aninha cada vez mais magra, Aninha com olheiras, Aninha calada, Aninha que já não o procurava para abraçá-lo quando chegava do trabalho, Aninha que se encolhia quando Valéria entrava em um cômodo, Aninha com mãos que estavam vermelhas e rachadas quando ele lhe deu boa noite há 3 dias. E ele não perguntou por quê. Todos os sinais estavam ali, na frente dele, gritando, e ele não viu nada, porque não quis ver, porque estava ocupado, porque confiou cegamente em Valéria, porque era mais fácil acreditar que estava tudo bem do que enfrentar que sua filha sofria. E naquele 3º segundo, Ricardo Albuquerque, CEO de uma empresa de 180 milhões de reais, homem que fechava contratos internacionais com uma ligação, se deu conta de que havia falhado na única coisa que realmente importava: ser pai. Sua mente processou o impossível. Aninha suplicando por comida, em sua casa, em uma mansão de 800 metros quadrados, onde havia 2 geladeiras cheias, despensa, abastecida para 1 mês, frutas frescas na fruteira, pão artesanal que Valéria comprava toda manhã, e sua filha, estava suplicando por um pedaço de pão, e Valéria negando, com frieza, como se Aninha fosse um incômodo, não uma menina, não sua enteada, não um ser humano que merecia comer. E as mãos de Aninha, Deus, as mãos, Ricardo as tinha visto antes. Há 3 dias, quando lhe deu boa noite, estavam vermelhas, rachadas, e ele tinha pensado, deve ter brincado muito lá fora, mas agora, vendo-as na luz da cozinha, estendidas, suplicando, viu a verdade, calos, em uma menina de 7 anos, nas palmas, nos dedos, calos que se formam depois de meses de trabalho repetitivo, pequenas feridas, rachaduras na pele seca, manchas avermelhadas como queimaduras químicas. Essas não eram mãos de uma menina que brincava, eram mãos de alguém que limpava, com produtos químicos, durante horas, durante dias, durante meses. E tudo se encaixou, como peças de um quebra-cabeça que finalmente revelavam a imagem completa. E a imagem era horror. Há 4 meses, Aninha desceu para o café da manhã com olheiras. Valéria disse, não dormiu bem, Ricardo não investigou há 3 meses, Aninha perdeu peso. Valéria disse, está numa fase chata com a comida. Ricardo não insistiu. Há 2 meses, a professora ligou, Valéria interceptou, Ricardo nunca soube. Há 1 mês, Aninha parou de sorrir por completo. Valéria disse, é a idade, pré-adolescência precoce. Ricardo acreditou. Há 3 semanas, Aninha se encolheu quando Valéria gritou por um copo quebrado. Ricardo pensou, Valéria tem um temperamento forte, mas é uma boa pessoa. Há 1 semana, Aninha mal tocou na comida no jantar. Valéria disse, comeu muito à tarde. Ricardo não verificou. Há 3 dias, viu as mãos vermelhas de Aninha e não perguntou, porque estava cansado, porque tinha uma apresentação importante no dia seguinte, porque confiou em Valéria e agora via a verdade. E a verdade era que ele tinha falhado, que enquanto ele construía um império empresarial, sua filha era escrava em sua própria casa,
que enquanto ele confiava em sua esposa torturava sua filha. Enquanto Ricardo viajava pelo mundo fechando negócios, Aninha chorava sozinha, faminta, assustada, trabalhando como adulta sendo apenas uma criança. E ele soube que havia falhado, soube que enquanto ele fechava contratos milionários, sua filha sofria. Soube que a mulher em quem havia confiado era um monstro, e a raiva explodiu. Que raios está acontecendo aqui? A voz de Ricardo ecoou na cozinha como um trovão. Valéria se virou. Seu rosto passou da crueldade ao choque em menos de um segundo. Ricardo, você não deveria... Ele não a deixou terminar. Caminhou até Aninha. Ajoelhou-se em frente a ela e com mãos trêmulas pegou nas mãos pequenas de sua filha e as viu calos nos dedos, nas palmas, avermelhadas, rachadas, pequenas feridas que pareciam queimaduras químicas, mãos de uma menina que havia estado limpando, por horas, por dias, por meses. Aninha, o que aconteceu com suas mãos? Aninha olhou para Valéria. Com medo, Valéria a olhava fixamente, ameaçadora. Mas Ricardo estava entre elas agora. E Aninha, pela primeira vez, em 6 meses, sentiu que talvez pudesse dizer a verdade. Eu limpo, papai. Valéria me ensina, me diz que devo ajudar na casa. Ricardo sentiu que algo se quebrava dentro dele. Limpa? Você? Uma menina de 7 anos? Virou-se para Valéria, e sua voz era gelo puro. Me explica. Agora, Valéria tentou sorrir. Ricardo, meu amor, você está interpretando errado. Só pedi que ela arrumasse o quarto dela e... Mentira. Ricardo se levantou. Sua estatura imponente, voz tremendo de raiva contida. Aninha me disse que limpa, e estas mãos não mentem. Isso não é de arrumar um quarto. Isso é de trabalhar limpando. Durante horas, Valéria mudou de tática. Ficou séria. Ricardo, alguém tem que ensinar responsabilidade para ela. Está muito mimada, acha que tudo deve ser dado. Só estou educando-a. Educando-a? Ricardo riu, mas não havia humor. Só incredulidade. Ela tem 7 anos. Valéria, 7? E você nega. A comida para ela. Eu ouvi, suplicando por um pedaço de pão. Valéria cruzou os braços. Você está exagerando. Se não termina as tarefas dela, há consequências. Assim se educa. E que tarefas você dá a uma menina de 7 anos? Silêncio. Valéria não respondeu. E Ricardo soube. Soube que havia mais. Muito mais. Aninha disse virando-se para sua filha. Que tarefas Valéria te dá? Aninha tremeu. Olhou para Valéria. Valéria negou com a cabeça. Quase imperceptível. Mas Ricardo viu e se interpôs fisicamente entre elas. Aninha, olhe para mim, não para ela. Para mim. Que tarefas? E Aninha, com uma voz que mal era um sussurro, começou a falar. Limpar banheiros. 3. Lavar roupa. Varrer. 2 andares. Limpar janelas. Lavar a cozinha. Passar roupa. Dobrar toalhas. Limpar espelhos. Aspirar. Lavar pratos. Tirar o lixo. Limpar o quarto dela. Lavar o quintal. Limpar a garagem. Lavar o carro. Com cada tarefa mencionada, o rosto de Ricardo se endurecia mais. E quando Aninha terminou, ele tinha lágrimas nos olhos, de raiva, de culpa, de horror. Tudo isso? Você sozinha? Aninha assentiu. Quanto tempo você está fazendo isso? Aninha baixou o olhar. Desde que você foi para Nova York, há 6 meses. Ricardo sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. 6 meses. Sua filha havia sido escrava em sua própria casa durante 6 meses. E ele não havia visto porque estava ocupado, porque confiava em Valéria. Virou-se para sua esposa, e o que ela viu em seus olhos a fez recuar um passo. Raiva pura, fria, letal. Saia desta casa,
Agora! Valéria tentou uma última cartada. Ricardo, meu amor, por favor, podemos conversar sobre isso. Foi um mal-entendido. Mal-entendido! Ricardo gritou, e Aninha se estremeceu. Ele baixou a voz, mas era mais aterrorizante. Frio, controlado. Você torturou minha filha. Durante 6 meses, a obrigou a trabalhar como escrava. Negou comida a ela e mentiu para mim na minha cara. Isso não é um mal-entendido. Isso é abuso. E então fez algo que nunca havia feito. Pegou seu celular e discou. O que você está fazendo? Perguntou Valéria, pânico em sua voz. Estou ligando para a polícia. Valéria ficou pálida. Não, Ricardo, por favor, podemos resolver isso entre nós. Não envolva a polícia. Já está envolvida. Porque o que você fez é um crime. Trabalho infantil, maus tratos, negligência. E vou me assegurar de que pague por cada segundo de sofrimento que causou a Aninha. A chamada conectou. Ricardo falou. Voz clara, calmada. Preciso denunciar abuso infantil em meu domicílio. Minha esposa tem maltratado minha filha de 7 anos durante 6 meses. Trabalhos forçados, privação de alimentos. Valéria tentou tirar o telefone dele. Ricardo a afastou. Continuou falando. Preciso que venham agora. E preciso que tragam o conselho tutelar. Quero que documentem tudo. Desligou, olhou para Valéria. Você tem 5 minutos para subir e arrumar uma mala. Depois sai desta casa. E não volta. Nunca. Você não pode fazer isso comigo. Sou sua esposa. Era minha esposa. O casamento terminou no segundo em que você colocou uma mão em Aninha. Agora saia da minha frente antes que eu esqueça que sou um homem civilizado. Valéria viu algo em seus olhos que a aterrorizou e subiu correndo as escadas. Ricardo se virou para Aninha e se ajoelhou em frente a ela. Pegou suas mãos pequenas, com suavidade infinita, como se fossem de cristal. Aninha, meu amor, me perdoe. Me perdoe por não ver você, por não estar, por não proteger você. Sou seu pai e falhei. Aninha começou a chorar. Soluços profundos, que havia estado contendo durante 6 meses, e Ricardo a abraçou e chorou. E com ela, já passou. Meu amor, já passou. Ela nunca mais vai tocar em você. Te prometo. E naquele abraço, Aninha sentiu algo que não sentia desde que sua mãe morreu. Segurança. Mas o que nenhum dos dois sabia é que Valéria não se renderia tão fácil. E que o pesadelo apenas estava começando. Por quê? Porque havia algo que Ricardo não sabia. Algo que Valéria havia planejado desde o princípio. E que estava a ponto de se revelar. Os seguintes 30 minutos foram caos controlado. A polícia chegou. 2 oficiais, agente Souza e agente Oliveira, tomaram a declaração de Ricardo. Depois de Aninha, a menina falou, com voz trêmula, mas falou. Contou tudo, as listas de tarefas, os castigos, a fome, o medo. Os oficiais documentaram tudo. Fotografaram as mãos de Aninha, as feridas, os calos. Também chegou o conselho tutelar. Assistente social chamada Marta Ferreira, 52 anos, 28 anos, no mínimo, sistema, e havia visto de tudo, mas quando viu as mãos de Aninha e escutou sua história, sentiu raiva e determinação. Entrevistou Aninha a sós, perguntou coisas específicas, onde dormia, o que comia, quando tinha sido a última vez que Valéria bateu nela. Aninha confessou, há 3 dias, por derramar água, um tapa no rosto. Marta documentou tudo. Enquanto isso, Ricardo confrontou Valéria mais uma vez. Ela havia descido com uma mala. Tentou falar. Ricardo, por favor, podemos ir à terapia de casal. Eu posso mudar. Ricardo a olhou como se fosse um inseto. Não há terapia que cure o que você é. Um monstro. E eu vou fazer tudo ao meu alcance
para que ela nunca mais faça isso com outra criança. Ricardo ligou para seu advogado, Otávio Mendes, o melhor advogado de família da cidade, explicou a situação. Otávio disse: "Começo o processo de divórcio hoje e vou lutar por uma ordem de restrição permanente. Também vou recomendar que você apresente queixa criminal. Eu já liguei para a polícia. Eles estão aqui." Ótimo, porque isso não é só um divórcio. É um caso criminal, trabalho infantil, maus tratos, negligência. Ela pode pegar até 5 anos de prisão. Valéria ouviu tudo e soube que tinha perdido. Tentou uma última cartada. "Ricardo, se você fizer isso, eu vou dizer que você também sabia, que era cúmplice, que viajava para não ver o que acontecia." Ricardo sorriu, mas era um sorriso sem alegria. "Vá em frente, tente, mas eu tenho algo que você não tem. Provas, mensagens da professora que tentou me alertar e que você apagou. Eu vou recuperar essas mensagens. Vou provar que me enganou. E vou provar que tudo isso foi seu plano desde o princípio. Como você se atreve? Porque é a verdade." Ricardo explodiu. "Eu te investiguei, Valéria, nos últimos 30 minutos. Enquanto a polícia colhia depoimentos, fiz ligações e adivinha o que eu descobri? Você não é enfermeira. Foi demitida do Hospital São Rafael há 2 anos por roubar medicamentos. Mentiu sobre tudo. Sua história de perda, sua carreira, tudo." Valéria ficou em silêncio. "E então eu soube que me viu como um alvo, um viúvo rico com uma filha, e pensou que podia me manipular, casar comigo, se livrar da Aninha eventualmente e ficar com o meu dinheiro." Valéria tentou negar, mas seus olhos a entregaram, e Ricardo soube que estava certo. "Saia da minha casa, agora, e reze para que as acusações criminais sejam a única coisa que você enfrente. Porque se mais alguma coisa acontecer com a Aninha por sua culpa, eu vou te perseguir até o fim do mundo." Valéria saiu, com sua mala, sem olhar para trás, e Ricardo fechou a porta e expirou, como se estivesse prendendo a respiração por 6 meses. Mas então lembrou Aninha, subiu correndo, a encontrou em seu quarto, com Mônica. A assistente social estava mostrando algo para ela, uma boneca, e perguntando: "Onde ela te machucou?" Ricardo sentiu que ia vomitar, mas se controlou, porque Aninha precisava dele forte agora, não destruído. Mônica o viu, sinalizou para que saísse. Conversaram no corredor. "Sr. Albuquerque, vou ser direta. Aninha sofreu abuso físico, emocional e laboral. Está desnutrida, traumatizada e vai precisar de terapia, muita terapia. O que ela precisar. Dinheiro não é problema. Só diga o que fazer. Primeiro, médico. Hoje, exame completo, documentar tudo. Depois, nutricionista. Ela tem que recuperar esses 4 quilos que perdeu de forma saudável, e terapia infantil especializada em trauma, mínimo 2 vezes por semana." Ricardo assentia para tudo. "E a Aninha ficará comigo, certo? Não vão levá-la." Mônica o avaliou. "Por isso que eu vim, para determinar se o lar é seguro. E honestamente, Sr. Albuquerque, a pergunta real é: onde você estava durante esses 6 meses? Ricardo sentiu o golpe. Trabalhando, viajando, cego. Mas isso não é desculpa. Eu falhei. Falhou, confirmou Mônica. Mas parece genuinamente arrependido e parece disposto a mudar. Então, vou recomendar que Aninha fique com você, mas com supervisão. Vou visitá-los semanalmente, durante 6 meses. E se ouvir qualquer sinal de negligência, Aninha sai desta casa. Entendido? Entendido. E Sr. Albuquerque, uma coisa a mais. Pare de viajar. Pare de trabalhar 14 horas por dia. Aninha precisa do senhor presente, não rico. Presente.
Ricardo assentiu. Eu já renunciei mentalmente a metade das minhas responsabilidades. Vou promover meu vice-presidente e vou trabalhar de casa. 6 horas máximo. O resto do tempo é para a Aninha. Mônica sorriu pela primeira vez. Bem, porque a Aninha é uma menina doce, que merece uma infância, não uma escravidão. E naquele momento, Ricardo fez um voto. Um voto que cumpriria cada dia pelo resto de sua vida. Aninha nunca mais vai sofrer. Nunca mais vai sentir que não é prioridade. E nunca mais vou falhar como pai. Mas primeiro, tinha que se certificar de que Valéria pagasse completamente. E tinha um plano para isso. Quantas vezes você viu sinais de que uma criança sofre e os ignorou? Comente se esta história te faz refletir. Porque o que aconteceu depois prova que os adultos têm o poder de salvar ou destruir uma criança. Naquela tarde, Ricardo levou Aninha ao hospital. Dr. Ramiro Martins, pediatra com 35 anos de experiência, examinou Aninha dos pés à cabeça e o que encontrou o indignou. Desnutrição severa. Aninha pesava 18 quilos. Deveria pesar 22 no mínimo para sua idade e estatura. Havia perdido 4 quilos em 3 meses. Desidratação crônica, anemia, deficiência de vitaminas, mãos com calos, feridas químicas, queimaduras menores de produtos de limpeza, hematomas antigos em braços e pernas, evidência de impactos físicos, estresse crônico evidenciado em queda de cabelo. O doutor escreveu cada achado e disse a Ricardo: isso vai para o prontuário oficial e vou recomendar que se apresentem queixas criminais formais contra quem fez isso. Minha esposa, ex-esposa, eu já fiz isso. Bem, porque isso é abuso infantil sistemático, planejado, executado durante meses. Isso não foi um acidente. Foi tortura deliberada. Ricardo sentiu náuseas, mas perguntou: ela vai se recuperar? Fisicamente, sim, com nutrição adequada, suplementos e cuidado. Recuperará o peso em 2 ou 3 meses. As feridas vão cicatrizar, mas emocionalmente, Dr. Ramiro negou com a cabeça. Vai precisar de anos de terapia, o trauma de se sentir não amada por uma figura materna, de trabalhar como escrava, de ter fome em uma casa cheia de comida. Isso deixa cicatrizes profundas. Faremos a terapia, o que for necessário. E, Sr. Albuquerque, o doutor o olhou fixamente. Você também, terapia, porque vai carregar culpa. E se não a processar corretamente, vai sobrecompensar. E isso também não é saudável para a Aninha. Ela precisa de um pai equilibrado, não destruído pela culpa. Ricardo assentiu. Ele tinha razão. E agendou uma consulta com um terapeuta para ele mesmo, na mesma semana. Enquanto isso, as coisas se moviam legalmente. Otávio Mendes, seu advogado, apresentou 3 ações simultâneas: divórcio expresso com causa de abuso infantil comprovado, ordem de restrição permanente. Valéria não podia se aproximar de Aninha nem de Ricardo. E denúncia criminal por maus tratos infantis, trabalho forçado infantil, negligência, abuso físico e emocional. A evidência era abrangente. Testemunhos de Aninha, fotos de suas mãos, relatório médico, declaração da professora, mensagens apagadas recuperadas do telefone de casa. E algo mais que Ricardo não esperava encontrar: câmeras. Acontece que a casa tinha um sistema de segurança, câmeras em áreas comuns. Ricardo nunca as revisava, mas estavam gravando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e guardavam 90 dias de arquivo. Otávio pediu acesso e encontraram ouro, ou melhor, evidências devastadoras. Vídeos de Valéria gritando com Aninha, Valéria negando comida, Valéria obrigando-a a limpar por horas, Valéria batendo nela. Tudo documentado em vídeo de alta definição, com áudio claro, com datas e horas.
Felipe selecionou 47 clipes, os mais claros, os mais incriminatórios, e os apresentou como evidência. Quando o promotor viu os vídeos, disse: "Isso não vai a julgamento. Ela vai se declarar culpada, porque se isso chegar a um júri, a crucificam." E ele tinha razão. 2 semanas depois, Valéria Sampaio, de pé frente a um juiz com seu advogado dativo, porque Ricardo se assegurou de que ela não pudesse tocar em nenhum ativo conjunto. Se declarou culpada de 5 acusações de abuso infantil. A sentença: 3 anos de prisão, registro de abusadores, proibição perpétua de trabalhar com crianças, ordem de restrição permanente contra Aninha e Ricardo, e todos os seus bens, que vinham do dinheiro de Ricardo durante o casamento, confiscados para pagar restituição e terapia para Aninha. Ricardo não foi à sentença. Estava em casa, com Aninha, porque havia aprendido que as prioridades corretas significavam estar presente, não se vingando. Mas Aninha perguntou: "Pai, a Valéria vai voltar?" Ricardo a abraçou. "Nunca, meu amor, nunca. Ela está na cadeia, e quando sair, está proibida de se aproximar de você. Por lei, se tentar, volta para a cadeia." Aninha exalou, como se estivesse prendendo o ar durante meses, e pela primeira vez, desde que Valéria entrou em sua vida, Aninha sorriu. Um sorriso real que chegava aos seus olhos. Os seguintes 12 meses foram de cura. Aninha começou a terapia com a doutora Silvia Ramos, psicóloga infantil especializada em trauma. 2 sessões por semana, 90 minutos cada. Aninha falava, chorava, desenhava, processava. A primeira sessão foi a mais difícil. Aninha entrou no consultório agarrando a mão de Ricardo com força. Não queria soltá-lo. Tinha medo de que, se o soltasse, quando saísse da terapia, ele não estaria ali, como tantas vezes antes, quando ele ia trabalhar e ela ficava sozinha com Valéria. A doutora Ramos se ajoelhou ao seu nível. "Olá, Aninha. Meu nome é Silvia. Este é um lugar seguro. Ninguém vai te machucar aqui. E seu pai vai estar na sala de espera. Não vai sair. Quando terminar, ele estará ali. Eu te prometo." Aninha olhou para o pai, com olhos cheios de medo. Ricardo sentiu que seu coração se partia. "Eu prometo, meu amor. Não me movo daqui. Quando sair, vou estar sentado naquela cadeira, esperando você." Aninha entrou, e durante 90 minutos não falou, só desenhou. A doutora Ramos não pressionou, só observou. Aninha desenhou uma casa. Grande, hermosa por fora, mas por dentro, escura. E em uma esquina, uma menina pequena, chorando, sozinha. Quando terminou a sessão, Aninha saiu correndo. Buscou Ricardo, e ali estava, sentado onde havia dito. E Aninha se lançou em seus braços e chorou. Ricardo a abraçou. "Estou aqui. Não fui embora. E nunca vou embora." Essa foi a primeira sessão, de 96 que viriam durante os seguintes 12 meses. Os primeiros 3 meses foram os mais duros. Aninha tinha pesadelos. Gritava dormindo, acordava chorando, rogava: "Não me faça limpar mais, por favor." Ricardo corria para o quarto dela. A abraçava, lhe recordava: "Já passou, você está segura, eu estou aqui." Houve uma noite, 2 meses depois do resgate, que Ricardo nunca esqueceria. Eram 2h34 da manhã. Escutou um grito, correu ao quarto de Aninha. A encontrou sentada em sua cama, tremendo, suando, com os olhos abertos, mas sem ver. Presa em um flashback, Ricardo se aproximou devagar, falando suave: "Aninha, meu amor, sou o papai. Você está em casa, você está segura. Valéria não está aqui, não pode te machucar." Mas Aninha não respondia. Seguia no flashback, chorando, suplicando: "Por favor, já limpei. Por favor, só um pedaço de pão. Vou ser boa, eu te prometo." Ricardo chamou a doutora Ramos.
Linha de emergência. Ela atendeu, o guiou. Ricardo, toque no ombro dela. Suavemente, diga seu nome, diga onde está, use detalhes concretos, a data, a hora, o lugar. Ricardo tentou. Aninha, sou o papai. Ricardo, estamos no seu quarto. O quarto rosa com as estrelas no teto. É terça-feira, 15 de janeiro. São 2h34 da manhã. Você está segura. Eu estou aqui. Tardou 8 minutos. Mas Aninha voltou. Seus olhos focaram. Viu seu pai e se lançou em seus braços, chorando. Ricardo a abraçou e chorou com ela. Porque vê-la assim, presa no trauma, era insuportável. Essa noite dormiram juntos. Aninha em sua cama. Ricardo em uma cadeira ao seu lado, segurando sua mão. Porque Aninha lhe havia pedido, não me solte, pai, por favor. E Ricardo não a soltou, em toda a noite. A doutora Ramos explicou. Os flashbacks são normais depois de trauma severo. O cérebro de Aninha está processando 6 meses de horror. Vai ter pesadelos, flashbacks, medo, ansiedade. Mas com terapia consistente, com amor, com segurança, vai sarar, não vai esquecer, mas vai aprender a viver com as lembranças sem que a destruam. E pouco a pouco, os pesadelos diminuíram, de 5 vezes por semana para 3, depois para 1, depois para 1 a cada 2 semanas, até que pararam. Mas havia outros sintomas. Aninha tinha medo de comer, porque durante 6 meses, comer dependia de se havia terminado as tarefas. Assim que agora, inclusive quando Ricardo punha comida frente a ela, perguntava, eu mereço? Terminei minhas tarefas? E Ricardo, com lágrimas nos olhos, respondia, não há tarefas, meu amor. Você é uma menina. Sua única tarefa é ser feliz. E merece comer sempre, sem condições. Tomou 4 meses para que Aninha deixasse de perguntar. Também tinha medo de molestar. Se Ricardo franzia a testa por trabalho, Aninha ficava pálida. Pai, fiz algo errado? Você está bravo comigo? E Ricardo tinha que explicar. Não, meu amor, nunca. Estou pensando no trabalho, não em você. E se alguma vez estiver chateado com você, vou dizer claramente, mas nunca vai ter que adivinhar. E nunca vai caminhar sobre cascas de ovo na sua própria casa. Tomou 6 meses para que Aninha acreditasse nisso. Fisicamente, a recuperação foi mais rápida, com nutrição adequada. Aninha ganhou 4 quilos em 2 meses e meio. Voltou a 22 quilos. Depois, 23. Depois, 24. Suas bochechas recuperaram a cor. Seu cabelo deixou de cair. As feridas em suas mãos sararam. Os calos desapareceram. E voltava a ter mãos de menina. Ricardo também mudou. A transformação não foi instantânea. Foi dolorosa. Requeriu que enfrentasse verdades que havia evitado durante anos, que aceitasse que havia falhado, que pedisse perdão, que fizesse o trabalho de mudar. Começou com uma decisão radical. Renunciou como CEO do Grupo Albuquerque. Seus sócios pensaram que estava louco. Ricardo, você está no topo. Acaba de fechar o contrato maior da história da empresa. Por que agora? Ricardo os mirou e disse algo que nunca havia dito em 20 anos de carreira. Porque minha filha é mais importante que qualquer contrato e quase a perco por esquecer disso. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Promoveu seu vice-presidente, o Carlos Mendonça, a CEO. Ficou como consultor, 6 horas por dia, no máximo, de casa, sem viagens, sem reuniões fora de hora, sem trabalho nos fins de semana, e a diferença no seu salário, que era considerável, ele doou para uma organização que resgata crianças vítimas de abuso doméstico, porque Ricardo tinha aprendido que o dinheiro não significa nada se você o usa como desculpa para não estar presente. O resto do tempo era para Aninha.
absolutamente para Aninha. Ele a levava para a escola, todos os dias, 7h30 da manhã. A ajudava a preparar a mochila. Tomavam café da manhã juntos, panquecas, frutas, suco. E Aninha comia, sem medo, sem perguntar se merecia, só comia. E Ricardo a observava. E agradecia cada bocado que sua filha tomava sem hesitar. No carro, a caminho da escola, eles conversavam. No começo, Aninha não falava muito, só respondia com monossílabos. Sim, não, tudo bem. Mas Ricardo não a pressionava. Apenas criava espaço, para que, quando Aninha estivesse pronta, soubesse que podia falar. E pouco a pouco, Aninha começou a se abrir. Pai, hoje tem prova de matemática. Pai, minha amiga Mariana me convidou para o aniversário dela. Pai, a professora disse que meu desenho foi o melhor da classe. Ricardo escutava, realmente escutava, não com o celular na mão, não pensando no trabalho, só escutava e respondia e perguntava e se interessava, porque havia aprendido que estar presente não era só estar fisicamente ali, era estar mentalmente, emocionalmente, completamente ali. Ele a buscava todos os dias, 2h30 da tarde. Esperava na fila de carros. E quando Aninha saía e o via, seu rosto se iluminava. E corria para o carro, e entrava, e contava sobre o seu dia. E Ricardo escutava cada palavra, como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque era. Chegavam em casa e cozinhavam juntos. Ricardo tinha aprendido a cozinhar durante esses meses, porque antes sempre comiam. Fora o Valéria cozinhava, mas agora era o ritual deles, pai e filha, na cozinha, fazendo espaguete, tacos, frango, saladas. E enquanto cozinhavam, falavam. Aninha contava coisas que nunca antes havia compartilhado. Sobre como se sentia quando a mãe morreu, sobre como tinha medo de que ele também morresse e a deixasse sozinha, sobre como, quando Valéria chegou, no princípio, ela teve esperança, esperança de que teria uma mãe outra vez, e como essa esperança se quebrou, pedaço por pedaço, cada vez que Valéria a machucava, e Ricardo escutava, com lágrimas nos olhos, e a agradecia. Obrigado por me contar, meu amor. Sei que é difícil, mas quero saber, quero entender, para nunca mais falhar. Faziam as tarefas juntos, Aninha na mesa de jantar, Ricardo ao lado dela, não fazendo o trabalho por ela, mas ajudando-a a entender, explicando, animando-a. E quando Aninha se frustrava, coisa que acontecia com frequência porque 6 meses de trauma tinham afetado sua concentração, Ricardo não se zangava. Simplesmente dizia, está tudo bem, faça uma pausa, vamos caminhar, brincar. E voltamos. Brincavam. Algo que Ricardo havia esquecido como fazer. De boneca, jogos de tabuleiro, videogames, esconde-esconde. Coisas simples que não custavam nada, mas que significavam tudo. Assistiam a filmes, aconchegados no sofá, com pipoca. Aninha escolhia, sempre, porque Ricardo havia aprendido que dar poder de escolha a Aninha, depois de 6 meses sem escolhas, era parte da sua cura. Liam histórias antes de dormir. Ricardo se sentava na cama de Aninha e lia, fazendo vozes engraçadas para os personagens. Aninha ria, aquela risada que havia desaparecido durante 6 meses e que agora estava voltando, pouco a pouco, e depois de ler, rezavam, não porque Ricardo fosse particularmente religioso, mas porque Aninha havia pedido, quero agradecer, pai, agradecer que você está aqui, que Valéria se foi, que estou segura. E Ricardo, com o coração partido e sarando ao mesmo tempo, rezava com ela. E lentamente, Ricardo deixou de ser o fantasma ocupado e se tornou o pai que Aninha precisava. O pai que sempre deveria ter sido
presente, atento, amoroso, protetor. A Mônica Herrera, a assistente social, visitava toda semana. No começo, Aninha ficava tensa durante as visitas, mas depois entendeu. Mônica estava ali para protegê-la, não para julgá-la, e começou a falar com ela também. Aos 6 meses, Mônica encerrou o caso. Senhor Albuquerque, eu já vi transformações, mas esta é uma das mais completas. Aninha está florescendo. O senhor está presente. A casa é segura. Não vejo razão para supervisão contínua. Minha recomendação oficial é caso encerrado. Ricardo agradeceu e Mônica acrescentou: mas, senhor Albuquerque, nunca esqueça o que quase perdeu, porque a maioria dos pais não tem uma segunda oportunidade como esta. O senhor teve, porque Aninha é resiliente e porque agiu rápido quando descobriu, mas se tivesse demorado mais 6 meses, não sei se estaríamos tendo esta conversa. Ricardo assentiu. Não vou esquecer. Nunca. 1 ano depois do dia em que Ricardo descobriu o que Valéria fazia com Aninha, ele organizou algo especial. Era um sábado. Aninha completava 8 anos. Ricardo preparou uma festa pequena. Apenas amigos próximos de Aninha, 6 meninas da sua classe, decorações de unicórnios, o favorito de Aninha, bolo de chocolate, jogos, risadas. E enquanto Aninha brincava com suas amigas, Ricardo se sentou com sua terapeuta, que havia sido convidada como amiga. Doutora Ramos, olhe para ela e veja quem ela era há 1 ano. A terapeuta sorriu. Transformação notável. Mas não foi sorte, Ricardo. Foi trabalho. De Aninha, do senhor, de todos os que a rodearam. Aninha fez o trabalho duro de sarar, e o senhor fez o trabalho duro de mudar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ainda sinto culpa. E vai sentir por muito tempo. Isso é saudável. Significa que entende a gravidade. Mas não deixe que a culpa o paralise. Aninha precisa que seja presente, não perfeito, presente. Ricardo assentiu e olhou para Aninha. Ela soprou as velas, fez um pedido e, quando abriu os olhos, procurou o pai. Ricardo levantou a mão. Aninha correu até ele. Se abraçaram. E Aninha sussurrou: obrigada, pai. Pelo quê, meu amor? Por estar aqui, por não ir mais. Ricardo apertou o abraço. Nunca mais, meu amor, nunca mais, eu prometo. E cumpriu essa promessa, cada dia, pelo resto da sua vida. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Quantas crianças você conhece que mudaram de comportamento, que se tornaram quietas, retraídas, mais magras, e você não fez nada porque assumiu que estavam bem, ou porque não queria se meter? Essa história é um lembrete. As crianças não podem se defender sozinhas. Dependem de que os adultos vejam, escutem, ajam. E se você vir algo, diga algo. Porque a diferença entre sofrimento e salvação pode ser uma ligação, uma pergunta. Um adulto que se preocupe o suficiente para agir. Aninha teve sorte. Ricardo descobriu a tempo. Mas milhares de crianças continuam sofrendo agora mesmo. Em casas que parecem perfeitas por fora, com adultos que parecem amorosos em público, e ninguém diz nada, porque não querem problemas. Mas o silêncio cobra um preço alto, custa vidas, custa infâncias, custa futuros. Então, se você conhece uma criança que mudou, pergunte. Se você vê marcas, denuncie. Se você sente que algo está errado, confie no seu instinto, porque é melhor se enganar e não ser nada, do que ignorar e ser tudo. Aninha agora tem 8 anos. Vai à terapia 1 vez por semana. Tem amigas. Brinca. Rico desenha flores e arco-íris de novo. Pesa 24 quilos. Come sem medo. Dorme sem pesadelos. E toda noite, quando Ricardo lhe dá boa noite, Aninha diz: te amo, papai. Obrigada por me salvar. E Ricardo, com lágrimas que já não esconde, responde: obrigado a você
por me perdoar, por me dar outra oportunidade, por ser a menina mais corajosa que eu conheço, porque Aninha sobreviveu e está sarando, e terá uma vida plena, porque seu pai, finalmente, escolheu estar presente e Valéria cumpre sua sentença em um centro penitenciário, sozinha, sem visitas, porque ninguém quer estar perto de alguém que tortura crianças, nem mesmo outros prisioneiros. E quando sair, em 2 anos, sairá para um mundo onde seu nome está em um registro de abusadores, onde não poderá trabalhar com crianças, onde terá ordem de restrição perpétua, onde perdeu tudo. E Aninha estará em terapia, feliz, segura, amada, com um pai que aprendeu a lição mais dura, mas mais importante de sua vida, que não há contrato, não há dinheiro, não há nada mais importante que proteger aqueles que você ama, especialmente quando são pequenos, vulneráveis e incapazes de se proteger sozinhos. Essa é a história de Aninha e de Ricardo, e de como uma súplica por um pedaço de pão de queijo e umas mãos marcadas salvaram uma vida e mudaram 2 para sempre.